E olha só, gente, a nova rodada de sanções da União Europeia contra a Rússia pode não atingir diretamente o Brasil, mas o impacto pode ser sentido no campo e também no bolso do consumidor. Com uma forte dependência da ureia russa, que é um dos principais fertilizantes usados na agricultura, o país pode enfrentar pressão no abastecimento e também nos custos de produção, né, Valteno? Exatamente. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa logística, né? A gente depende muito da Rússia, não só para a ureia, mas também para outros insumos da agricultura. Quem está com a gente aqui é o pesquisador Celso Moretti, ex-presidente da Embrapa, e hoje está mais autônomo, né? Está fazendo mais consultoria, né, Celso? Pouquinho, Valteno. Prazer revê-lo, Carol, prazer revê-lo. Bem-vindo. Sempre muito bom estar aqui no AgroMais. Mas, como sempre, o professor sempre nos ajuda a entender um pouco dessa dinâmica. O Brasil, a guerra Ucrânia e Rússia acabou escancarando a nossa dependência de insumos dessa região. Como a guerra não terminou, a gente toda hora, e agora parece que agrava-se um pouco mais por causa do fenômeno Trump, e também, enfim, a gente não sabe como é que nós vamos receber insumos próximo ao início do plantio da safra de verão, né, Celso? É isso, Valteno. O que está acontecendo é algo que nós já havíamos previsto, inclusive aqui no AgroMais, e toda semana na nossa coluna que temos no estado de São Paulo. O Brasil cometeu um erro estratégico de depender em 85% das importações de fertilizantes. A Rússia, só na época da guerra, Valteno e Carol, a Rússia e a Bielorrússia enviam para o Brasil ainda 50% do potássio, né? E agora, mais recentemente, com essa nova sanção da União Europeia sobre a Rússia, isso vai afetar o envio de ureia. A ureia, para quem está nos acompanhando aqui no Agro Manhã, ela é uma fonte de nitrogênio extremamente importante para a agricultura brasileira, né? Culturas como o café, como o milho, laranja, utilizam ureia, o nitrogênio, em grande quantidade. A Rússia exporta para o Brasil anualmente 1,5 milhão de toneladas. Então, a sanção da União Europeia não é sobre o Brasil, é sobre a Rússia, mas pode acertar o agro e pode doer no bolso do consumidor. O chefe da OTAN até fez uma ameaça direta para quem comprar esses produtos da Rússia no mês. Se o Trump deu 60 dias, 50 dias de prazo para o Putin parar com a guerra, mas aí o cara da OTAN levou um tomzinho, quem compra da Rússia vai ter também sanção. Há uma linha de defesa, Moretti, dos parlamentares, de quem defende o agro, de que alimentos não deveriam ser objetos de taxação. Mas isso é só uma vontade, né? De boas ideias o inferno está cheio, né, Valteno? Esse é algo que a gente vem falando. A nossa ex-ministra da Agricultura, hoje senadora Tereza Cristina, advogou durante vários anos essa questão de que os alimentos, né? Hoje nós temos, Valteno, Carol, 900 milhões de pessoas no mundo passando fome, sobretudo no continente africano, e você aplicar uma sanção que vai prejudicar ainda mais essas pessoas, realmente tem que ter muito sangue frio para levar isso em frente, né? O fato é que o Brasil, como eu disse lá atrás, né, ele já produziu fertilizantes aqui, já produziu ureia, né, por meio da Petrobras, e tomou-se uma decisão equivocada e isso acabou ficando, né? Essa semana o governo andou dando declarações de que o Brasil, a Petrobras, poderia voltar a produzir nitrogênio e em 2 anos responder por 35% do fornecimento de ureia, né? Acredite se quiser, o Natal está longe, né? Mas quem sabe, né? Isso pode acontecer. Isso sem contar fósforo e potássio, que é outra dependência gigante, né? Sim, veja, Valteno, o Brasil importa 65% do nitrogênio, 85% do fosfato e 99% do potássio. Então, mais uma vez, é um setor, o agro, né? Você que está acompanhando aqui a gente no Agro Manhã, e que é produtor, sabe o quanto que o fertilizante aumenta o preço quando você tem situações como essa. Não é possível que um setor que responde por quase 30% do PIB dependa de mais de 80% de importação, né, de fertilizantes, né? Existem saídas? Existem, Valteno, Carol, existem saídas, né? Por exemplo, nós temos lá no Amazonas, em Altazes, né, uma mina que foi achada recentemente
de potássio, só que está numa terra indígena, né? E você que cobre, né, Walter, no Congresso há muitos anos, né, sabe a dificuldade que é para poder entrar e explorar em terra indígena. Eu vou falar baixinho. É o problema do licenciamento ambiental. Segredo. Licenciamento ambiental aprovado no Senado, está na Câmara, cheio de pressão, Aliás, foi aprovado também na Câmara já, né? Acho que vai para a sanção do presidente da República, mas certamente vai ser vetado. Eu tenho a aposta, né? Certamente vai ser vetado. Agora, esse é o projeto que ficou lá mais de 20 anos. E ele é bom, né? Sem dúvida, é bom. Eu acho que ninguém aqui é contra a proteção do meio ambiente, é contra a proteção de nascentes, é contra a proteção, enfim, né, das florestas. O que nós temos que entender, e essa semana, Valtênio e Carol, eu acabei de chegar da Guiana, né? Eu estava em Georgetown, né? Que é um país aqui vizinho de Roraima, né? Tá ali do lado da Venezuela, tem um problema ali. Que a Venezuela quer tomar, Isso, Equisambo, né? Fica ali no oeste da Guiana, né? Eles querem tomar porque... né? Exatamente, Equibo. É que lá eles chamam de Equisambo, eu vi nos carros lá, Equisambo is Guianense. É a mesma bacia de petróleo, da Venezuela. E lá, né, obviamente que tem preocupações ambientais. Você vê um país que está crescendo a 2 dígitos a economia, ele cresceu em 22, 65%. Né? Óbvio, é um país pobre, então quando você coloca 65% é pouco. Mas eles têm esse mesmo debate. Eu conversei com o presidente Mohamed Ali, que é o presidente da Guiana, falando sobre essa questão ambiental. Ele falou de uma forma muito pertinente, falou, olha, nós não somos contra a proteção do meio ambiente, mas nós temos que cuidar do desenvolvimento do país. E eu acho que, em grande medida, é isso que nós precisamos fazer. Licenciamento ambiental é importante, nós não podemos esquecer do desenvolvimento sustentável e competitivo do Brasil. Voltando a falar sobre a questão da ureia e de mais elementos para a nossa agricultura, que tem essa... A gente começou a andar com a história do licenciamento, mas isso não se extrai do dia para a noite, né? E a gente ainda vai depender durante muitos anos da importação desses produtos. Então, já jogando para você para um lado mais diplomático, o que você espera para onde caminha o mundo e o agro brasileiro nesse momento de grande desafio? Você tem a lei antidesmatamento da União Europeia, que foi prorrogada só por 1 ano, a compra eles querem desmatamento zero, até parece que não conhecem o nosso Código Florestal. Tem agora a questão Trump taxando o nosso agro, essas ameaças da União Europeia, enfim. Como é que você vê a nossa estratégia, na sua opinião, como pesquisador, gente que trabalhou na Embrapa, coordenou, dirigiu a Embrapa, nós estamos fazendo direito? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né, Valtênio? São várias variáveis que estão postas, né? Você tem, como o Valtênio colocou, a lei anti-desmatamento, você tem licenciamento ambiental, tem a diplomacia dos fertilizantes, né? Quando explodiu a guerra na Ucrânia, nós visitamos 7 países buscando prover o agro brasileiro dos fertilizantes que precisa. E agora a questão do fator Trump, que eu acho que também é uma novidade que nós temos aí em todo esse processo, né? Do ponto de vista de fertilizantes, Valtênio, o que eu percebo é que a gente tem falado muito, né? Eu tenho escrito, eu tenho dado palestras, eu tenho conversado com lideranças, né? E veja, né, a Petrobras em 23 anunciou que estava voltando com uma planta, mas ela tem uma planta que era de uma empresa privada, foi retomada. Não é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Não, esse que é o pior. É em Sergipe e outra na Bahia. Então, olha a distância do ponto de vista de logística para você trazer a ureia desses locais para as grandes regiões produtoras, né? Então, o Brasil precisa fazer esse dever de casa, né? E ele não pode perder a oportunidade de não perder uma oportunidade, né? Então, isso é algo que sempre se fala no Brasil, né? E a gente precisa realmente investir na produção local, né, e buscar alternativas. Quando explodiu também agora, recentemente, o conflito Irã-Israel, né, foi uma loucura, né? Eu escrevi sobre isso também, falando sobre o bloqueio do Estreito de Hormuz. 1/3 de todo o nitrogênio passa pelo Estreito de Hormuz.
Né? Para quem está acompanhando aqui a gente no Agro Manhã, o Estreito de Hormuz é aquele pequena faixa ali do Mar da Arábia, entre os Emirados Árabes e o Irã. Né? E por ali você tem Catar, Arábia Saudita, Irã, Iraque, enfim, por ali passa 1/3 de todo o nitrogênio. Né? Então você imagina o que poderia ser um bloqueio daquilo. A ureia também vem do Irã, não vem? Vem, inclusive os produtores agrícolas aqui do Brasil, né, eles buscam muito a ureia iraniana porque ela é de boa qualidade, mas está sancionado também. Está sancionado, então isso coloca o custo mais elevado e tem problemas. E, ou seja, Carol, o custo de produção é o que vai mais afetar o produtor rural brasileiro nos próximos meses, porque as questões climáticas não têm... Esse ano foi mais leve, com exceção do Rio Grande do Sul, um pedacinho do Paraná, mas é o custo de produção que eu acho que vai impactar o desenvolvimento da nossa safra nesse ciclo que vai começar agora no plantio da safra. E essa pressão em cima dos custos, né, no campo, chega também para o consumidor, Celso? Chega, né, Carol? Acho que no ponto final chega no bolso do consumidor. Né? E a inflação vai, né? E a inflação sobe. Então, né, veja, nós temos o aumento dos insumos, né? Os insumos são utilizados para a produção dos alimentos, né? Isso acaba encarecendo os alimentos e aí na produção, no transporte, enfim, depois isso acaba chegando na prateleira do supermercado no nosso bolso. Bom, Celso, obrigado pela sua vinda aqui. Venha mais vezes, né, Carol? É sempre bom bater papo, tá? Assumido do nosso querido professor Celso Moretti, que trabalhou na Embrapa. Você está na Embrapa ainda ou só está licenciado já? Já. Já, né? Mas, enfim, é o Inteligência a Serviço do Brasil e do Agro Nacional. Obrigado. Obrigado, um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada, Celso.